Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, sejam bem-vindos à nossa sessão de webinário sobre o nosso monitoramento BC1 em Moçambique. Estamos muito felizes de ter vocês aqui, vocês já podem já podem se apresentar no chat, nós vamos ficar felizes de conhecer vocês. Por enquanto, eu gostaria de falar um pouco para vocês a respeito dessa sessão. Vocês podem ouvir esse webinário em francês, em inglês e português. Para fazer isso, é só vocês clicarem no ícone que tem o globo na parte de baixo da sua tela. Vocês podem selecionar a língua que vocês querem ouvir. E agora eu vou falar isso em francês para as pessoas que falam francês. Bom dia, sejam bem-vindos. Vocês podem ouvir essa sessão em francês, em inglês e em português. Para fazer isso, é só clicar no ícone que tem um globo na parte de baixo da tela e escolher a tela que vocês gostariam de ouvir a sessão. O palestrante pede desculpa por não falar português, mas eu espero que a intérprete de português tenha entendido o que foi falado e tenha explicado a questão da interpretação. Eu agradeço a vocês. Por favor, conforme eu falei, se apresentem no chat, falem o nosso nome, de onde você é. E vocês podem também usar o chat se vocês precisarem de apoio técnico. Eu vou fazer o meu melhor para ajudá-los nessa sessão. Caso tenham quaisquer perguntas durante a apresentação, qualquer pergunta acerca da apresentação, por favor, usem a caixinha de perguntas e resposta. Fica na parte de baixo do Zoom, está escrito QA. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, os nossos apresentadores vão respondê-las na sessão de perguntas e respostas. Essa sessão vai ser gravada, vamos compartilhar com vocês os links e também os slides por e-mail. Eu tenho um último comentário sobre os meus colegas que vão se apresentar. Por favor, aos palestrantes peçam para não falarem muito rápido, porque nós temos a apresentação. É necessário dar tempo às intérpretes para que elas possam fazer um ótimo trabalho. E eu tenho certeza que não teremos problemas. Espero que aproveitem a sessão e eu vou passar a palavra agora à Sara. Muito obrigada, ótimo. Obrigada, Alex, e a todos. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco em mais uma sessão do nosso mergulho no Big Catch-up que nós estamos tendo na nossa região. Hoje nós vamos falar sobre Moçambique, que tem que conduziram três atividades específicas para os Big Catch-ups até o momento. Então, eles vão nos atualizar sobre o que eles conseguiram até o momento, quais são as lições aprendidas, o que eles pretendem fazer no futuro. Antes de nós ouvirmos da nossa equipe de Moçambique, vamos ouvir também dos nossos colegas que vão falar sobre algumas questões importantes do monitoramento que nós temos. Nós vamos ouvir pessoas da sede, sobre a sub-região. Depois nós vamos dar as boas-vindas para vocês falarem o que quiserem, outros países, outros colegas de outras regiões. Nós queremos saber sobre as aprendizagens que nós poderão nos ensinar e depois nós vamos fazer uma recapitulação das recomendações e pensar nas próximas etapas. E também vamos compartilhar uma pesquisa ao final dessa sessão para saber as opiniões de vocês sobre as suas perspectivas dos nossos esforços em nossa região. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra à Carolina, que vai nos falar sobre o BCU que foi feito até o momento e também alguns dos progressos que nós estamos aprendendo das iniciativas da OMS e da Unicef. Então, vou passar a palavra à Carolina. Obrigado, Sara. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou a doutora Carolina Danovaro, sou epidemiologista e eu trabalho com a equipe de imunização global. E com isso, como parte das pessoas que trabalham com a Unicef nas, nas pesquisas e também com o desenvolvimento para monitorar os catch-ups nesse momento, que é pensando nessa iniciativa. Vou começar descrevendo um pouco sobre onde nós estamos no mundo. Isso vai ser no que diz respeito à cobertura. Então, aqui nós temos nas linhas a estimativa da cobertura para DTP1 e DTP3 na região africana.
E vocês podem ver que o DTP1 tem 83% para o ano 2023. E o DTP3 teve um abandono grande, já está com 74%. E aí nós temos um número estimado de crianças subvacinadas. Vocês vão ver que, em comparação com o ano 2019, ou seja, anterior à pandemia da Covid, a base da imunização de 2000, pensando no ano de 2030, nós, infelizmente, estamos indo à contrapartida dos que nós queremos, no sentido de que nós temos mais crianças que não receberam nenhuma dose de vacina para difteria e tétano e coqueluche. Nós tivemos abandono também grande. E é por isso que uma das grandes razões que nós temos essa iniciativa. Foi por isso que nós começamos. Nós queríamos cobrir essas lacunas da imunização que ficaram durante e após a pandemia. Vocês também vão ver que, conforme eu mencionei, ao invés de nós tivemos uma redução no número de crianças zero dose, ou seja, pessoas que não tiveram nenhum tipo de vacina para coqueluche, petrúcia e tétano, nós estamos tendo um aumento. Então, nós temos uma estimativa de como seriam essas crianças. E na área africana, na parte azul clara, nós temos o que seria o objetivo. Então, azul escuro é o que nós temos na África. E 2030 é o azul claro, é a redução de crianças. Nós queremos diminuir pela metade. Nós teríamos que seguir essa linha diagonal preta, mas infelizmente as coisas estão indo na direção errada. E isso, conforme eu falei, isso é só o número de crianças que tem zero dose. As questões do abandono ainda são altas. Então, essa acumulação de crianças não vacinadas e subvacinadas, é claro, aumenta o risco de vacinas preveníveis de doenças preveníveis por vacina. E o nosso catch-up tem o objetivo de lidar com isso. As- Então, para orientá-los, no ano 2021, que foi o ano que a cobertura teve um número muito baixo em comparação com outros anos, Moçambique, vocês vão ver que é o número 12 no número de crianças sem dose alguma. E eu acho que isso é uma coisa boa para Moçambique, no sentido de que, em comparação com 2023, os números de crianças com zero dose foi reduzido, e com isso, eles não chegaram aos 20 principais mais. Esse slide, para orientá-los, tem os 20 países que têm o maior número de crianças zero dose. Então, em alguns, a cobertura não é tão ruim. Por exemplo, a Índia tem uma boa cobertura, mas como tem tantas pessoas, ele acaba entrando nessa lista. E aí vocês veem do lado direito a lista dos 20 principais países com a maior quantidade de crianças zero dose em 2020. Mais uma vez, Moçambique entrou na lista dos 20 principais. Isso aconteceu em 2021, mas nós temos uma redução que vem a ocorrer. Então, eles saíram desta lista. Espero que vocês se lembrem que o Big Ketchup, o BCU, tem três componentes. Primeiro, seria seria que as perdas sejam resolvidas nos últimos anos. O segundo é diminuir a questão da cobertura com crianças, então pensando em 2019. E terceiro, fortalecer a imunização de rotina. Inclusive, a- as imunizações de rotina e os catch-ups. É claro que é importante vacinar as crianças na idade correta, para que elas sejam protegidas desde novinhas, mas é melhor tarde do que nunca. Então, vocês vão achar no TechNet essa diretriz, está disponível em português também, a versão em português não foi revisada por nenhum falante nativo da língua portuguesa. Então, por favor, se vocês leem português, nós adoraríamos o seu feedback. Mas, basicamente, essas diretrizes incluem informações sobre os tipos, as coisas que vocês podem fazer o catch-up, então, as modalidades de entrega. E muito importante é como nós sabemos se uma criança é elegível para o catch-up. Então, nós temos diretrizes sobre como isso pode ser feito para crianças que têm carros.
o que- com crianças que têm cartões, porque você pode ver a lista das que elas perderam, e também quando a criança não tem o cartão de vacina. E aí você tem todas as perguntas que vocês podem fazer para ver qual é a elegibilidade. E aí, ao decidir que a criança precisa dessa dose extra porque ela perdeu alguma dose, vocês, depois de administrar a dose, vocês têm uma informação sobre como, idealmente, você relataria que isso foi feito e como você faria o registro disso, de forma a monitorar. Então, como o catch-up está a ser feito? E aí nós temos diretrizes sobre como monitorar e avaliar os esforços nesse sentido e também os indicadores. Isso é extremamente importante, porque o Gavi, para os países que recebem o apoio do Gavi para fazer essas atividades, usa os indicadores incluídos nessas diretrizes, de forma a pensar nos requerimentos, nos quesitos. E eu vou falar um pouco sobre isso também. Acredito que há três partes. Uma das partes é a disponibilidade. Então, o quão preparados os países estão para fazer as atividades. Isso inclui um checklist dos indicadores para garantir, por exemplo, que haja políticas públicas, que as vacinas sejam recebidas e tudo esteja pronto. Nós temos também diretrizes sobre como olhar as políticas e por aí vai. E também a adaptação dos sistemas de informação. Então, com o monitoramento, nós precisamos garantir que os sistemas de informação sejam adaptados. Por isso é importante que os relatórios mensais e o sistema eletrônico de informação também sejam adaptados. E também para que os trabalhadores da área de saúde, que vão administrar as vacinas às crianças, que em outros anos talvez não tenham sido elegíveis por conta da idade, estejam agora preparados para entender como preparar os relatórios e fazer isso de maneira separada da vacinação de rotina, normalmente crianças pequenas. Então, nós temos, por exemplo, vacinas de segunda dose em alguns países também. Mas muito importante, nós temos muitos exemplos e ferramentas nas diretrizes que são adaptáveis. Então, quando você começa as suas atividades, você pode ir ao campo e ver como as coisas estão funcionando, incluindo as diretrizes sobre avaliação rápida, tem uma avaliação sobre fazer avaliações de avaliação comunitária rápida e monitoramento. Então, vocês podem ter um sentido para ver se as pessoas estão a receber as vacinas de maneira adequada, e se não, por quê? E temos também diretrizes sobre como você pode fazer algumas avaliações de qualidade. Então, como você pode também, as instalações de saúde para adaptar ferramentas. Então, nós precisamos também entender as ferramentas para entender a elegibilidade para vacinar as crianças que precisam de maneira adequada. E, finalmente, quando essas atividades são implementadas, e acho que em alguns países nós já estamos aí, nós queremos fazer estudos de caso e fazer pesquisas ou alguma forma de análise de campo para entender como as coisas foram, o que pode ser aprendido, de forma que os ketchups normais das crianças, que por algum motivo não sejam vacinadas quando sejam pequenas ou quando elas devem tomar as vacinas, possam ser atualizados. Então, eu venho da América Latina e na América Latina nós falávamos que essas crianças eram as crianças resgatadas, porque nós resgatamos essas crianças de ser sub e não vacinadas, mesmo se fosse um pouco tarde. E, bom, onde nós estamos agora? Em alguns países, nós ainda estamos na fase de planejamento, outros já começaram a fazer as atividades de BCU. Normalmente, isso é para intensificar a imunização de rotina. E agora é o momento de fazer o monitoramento de conveniência rápida ou a avaliação comunitária rápida para entender como as coisas estão indo. E é claro que, olhando as supervisões, os dados que nós temos, e também os dados administrativos, as crianças têm que ser separadas por idade. E todas essas avaliações podem, então, ser feitas em paralelo
os condutores sociais e comportamentais, e questões sobre as barreiras e o que pode empoderar para que as crianças recebam a vacina, que pode ser mais difícil para crianças um pouco mais velhas, e também para entender da provisão de serviços, quais podem ser as barreiras para enfermeiras e outras membros da equipe para vacinar as crianças que não sejam tão pequenas. E ao final, é importante fazer estudos de caso, de forma que entendamos como as coisas foram, o que aconteceu e o que nós podemos aprender, de forma a integrar o que nós aprendemos à rotina, a conduzir atividades de catch-up como uma parte normal de fortalecer a vacinação. E aí, o Gavi pegou essas diretrizes que foram criadas pela Agenda de 2030, pelo grupo que trabalhava com isso. É um grupo que inclui muitos parceiros, a Unicef, a OMS, a PAF, a TVC, o Gavi, o Gates e por aí vai. Eles pegaram essas diretrizes e desenvolveram uma coisa. Eles desenvolveram um pedido para que os países reportassem sobre o preparo. Então, quão preparados os países estão, eles já têm a lista, eles têm os procedimentos de operação padrão, eles adaptaram as suas ferramentas de registro, eles criaram planos para garantir que as pessoas saibam onde ir, o que esperar, e também se eles fizeram a construção de capacidade, de forma a garantir que os trabalhadores da saúde possam fazer essas vacinações de catch-up para saber da elegibilidade e registrar as informações de maneira adequada. Por fim, nós temos a questão dos recursos e os indicadores de como as coisas estão indo. Então, como a implementação funciona nas atividades de intensificação, quando nós pensamos na intensificação periódica da imunização de rotina, ou se as pessoas estão fazendo atividades suplementares na forma de campanhas. E como as crianças estão sendo vacinadas? Quantas crianças foram vacinadas com as doses que estão sendo usadas para o catch-up? E pensando nas idades também. Nós também pensamos no monitoramento das crianças que foram vacinadas na idade correta, de forma que nós vemos se as atividades de catch-up estão tendo um efeito positivo para garantir que mais crianças sejam vacinadas, ou se talvez é o contrário, se talvez tenha sido pior para isso. Então, nós pensamos que é importante ver as doses de ketchup nas diversas idades, para saber se isso é positivo ou negativo. Durante as atividades, os países estão fazendo algumas coisas. Mais uma vez, é importante corrigir o curso das coisas. Se uma coisa não estiver a funcionar, perguntar às pessoas o que acontecer nos agregados familiares e também nas instalações de saúde, nós podemos corrigir as coisas. E esses relatórios para o GAV incluem perguntas sobre as avaliações que são feitas pelos países, incluindo os condutores sociais e comportamentais. Então, pensar nas barreiras qualitativas para as atividades de catch-up e também a adaptação dos países às estratégias, de forma a continuar. E, por fim, esse envio para o Gavi é algo que o prazo final, o primeiro relatório, que é hoje, deve incluir todas as vacinas que foram dadas até agora, mas é claro que pode haver alguns atrasos, então cada região tem que levar em consideração o que fazer, e cada região está criando, ou cada sub-região está criando uma ferramenta para facilitar esse, esse processo de reportar. Então, nós temos o documento, conforme eu falei, em português, inglês e árabe, e nós temos a inclusão de informações também sobre outras coisas, sobre como enviar esses formulários ao Gavi, por exemplo. A OMS e seus parceiros estão preparados a dar apoio técnico. Então, por favor, se houver perguntas ou precisarem de ajudas, entre em contato com a equipe da Unicef e da OMS no seu país. Aí nós temos os estudos de caso. Depois da implementação das atividades, há uma coisa importante. Precisamos entender o que aconteceu.
e os países são convidados a uma comissão de estudos de caso para entender o que deu certo, o que poderia ser um ponto de melhora e também como levar essas lições para informar as atividades de catch-up. A abordagem tem por fim fazer o uso de métodos mistos, então quantitativo e qualitativo. E o protocolo e as atividades de amostra estão agora disponíveis. Então, conforme eu falei, se vocês tiverem interesse, se o seu país tiver interesse, nós temos um colega que pode receber os pedidos, mas é claro que vocês podem também ir nos escritórios regionais e do país de vocês. É só tudo isso que eu tenho para dizer. Obrigada. Obrigada, Carolina, por esse parâmetro geral inicial que nós estamos fazendo com as atividades de BCU na nossa região, e é muito bom ver a tendência de melhora, especialmente para Moçambique, que desempenhou muitos esforços para fazer atividades de catch-up. Eu acho que nós também temos Madagascar, que nós falamos no mês passado, mas dessa vez os nossos parabéns são a Moçambique. E talvez agora nós vamos chamar o Dr. Brighton, do Ministério de Saúde de Moçambique. Ele vai apresentar para nós o progresso feito pelo país, com os 3 catch-ups que eles fizeram até o momento. Obrigado. Passo a palavra ao Brighton. Olá, Sara. Boa tarde a todos. Posso ter a confirmação se consegue me ouvir, Sara? Sara, consegue ouvir-me? Só para eu continuar? Ok, perfeito. Sim, consigo Ok, ouvir bem. Muito obrigada, Brighton. Vou passar a palavra ao senhor. obrigado. Bem, boa tarde a todos e quero agradecer pela oportunidade que nos dá como país partilhar a experiência que tivemos ao longo destas 3 rondas de vacinação e recuperação de crianças zero dose. Quero também agradecer a toda a equipa do Ministério da Saúde e a equipa também dos parceiros que apoiaram, desde o processo de planificação, a implementação e, portanto, até nesta fase que nos encontramos. Ah, Estou, portanto, acompanhado pela minha colega Elisa, que ela vai terminar esta apresentação com a componente da comunicação e geração de demanda, mas vou iniciar de forma muito pausada, falar sobre como é que o processo de monitoria aconteceu durante o Big Catch-up. Então, gostaria só de pedir para que passe o slide, por favor. Muito bem. Bom, este é apenas o conteúdo que nós preparamos para partilhar a nossa experiência. Vamos passar. Mesmo em jeito de introdução, para quem não conhece Moçambique, Moçambique é um país, portanto, da África. Ele, portanto, faz fronteira com os países vizinhos, como conseguem ver a norte com Tanzânia. Portanto, a noroeste temos Malawi, Zâmbia. A este temos Zimbábue, África do Sul, Suazilândia. A sul temos África do Sul e a este temos, portanto, o Oceano Índico que banha o Canal de Moçambique. Segundo os dados do censo populacional, para o ano 2024, o país conta com uma população total de 33,2 milhões, onde 1,1 milhão corresponde a crianças menores de 1 ano e 2,2 corresponde a crianças menores de 2 anos, que constitui o grupo-alvo de vacinação ao nível do nosso país. E claramente, porque estamos a falar do Big Catch-up, as crianças menores de 5 anos, olhando para a população total, representam 5,2 milhões. Isso só para mostrar um pouco, além da complexidade da intervenção do Big Catch-up, mas para países densamente povoados, portanto, torna ainda o processo mais desafiante. E temos uma taxa de crescimento populacional estimada em 2,5%. Podemos seguir?
O que nós queremos mostrar neste slide é como é que funciona o sistema de monitoria e avaliação do país, começando um pouco para o sistema da rotina, dizer que Moçambique usa ao nível dos centros de saúde, que são os locais onde acontece a oferta dos serviços de vacinação, livros de registro, e que também os mesmos são usados quando se faz as brigadas móveis. Ah, Após, portanto, o registro da informação ao nível dos livros de registro, nós temos os resumos diários e resumos mensais, que estão representados nesta imagem desfocada aqui embaixo. E é esta informação que, no final do mês, é agregada e é enviada para o nível distrital. E é o nível distrital que depois faz a submissão desta informação no sistema eletrônico, baseado no DHS2. Portanto, nós temos um ciclo de reporte desta informação e, após a submissão, a informação fica disponível para todos os níveis, nível provincial, distrital e o nível nacional. Nós estamos a trazer este esquema só para mostrar um pouco a complexidade que se tem quando se usa dados agregados, porque a informação que nós reportamos a partir dos livros de registro, ela chega no sistema eletrônico de forma agregada. E é justamente nesta etapa, onde temos a visualização de dados de forma agregada, onde o nível central tem acesso e, a partir desta informação, ele pode fazer a análise e dar, portanto, orientações assim existindo. E quando nós começamos a falar sobre o plano de recuperação de crianças zero dose, nós tínhamos que fazer um alinhamento dos instrumentos, tendo em conta o sistema que já funciona. Nós, como país, não temos ainda um sistema baseado ou que seja estruturado que parte do nível comunitário. Portanto, a captação de crianças zero dose é a partir do centro de saúde e é em função, portanto, deste ponto de captação primária, nós tínhamos que desenhar os nossos instrumentos para garantir que, durante a implementação, tivéssemos a informação que espelhasse para cada área de saúde. E o exercício começa por verificar se a estrutura dos nossos instrumentos de registro respondia ou não àquilo que nós queríamos como informação para a tomada de decisão. E é em função disso que passo a apresentar o próximo slide, onde mostramos, portanto, um dos instrumentos que nós usamos para fazer, portanto, o mapeamento. Mas antes, como dizia a Carolina, o país, segundo a avaliação, portanto, global que foi feita, e também com os dados do DHS2, que são dados agregados que o país tem acesso, já se mostrava, portanto, um número crescente de crianças zero dose, e só com a informação da corte entre 2019 a 2022, o país fazia parte dos 10 países com maior número de crianças zero dose. E a análise que nós fizemos, em função dos dados que nós temos no sistema de rotina, mostrava-nos aonde que nós tínhamos essas crianças e, por uma questão de priorização e escassez de recursos, o que nós estamos a ver aqui neste primeiro mapa são os distritos que tinham, portanto, maior número de crianças zero dose, começando com a cor amarela,
portanto, distritos que estavam entre 5.000 a 10.000 crianças zero dose, e, portanto, a cor vermelha, aqueles distritos que tinham mais de 10.000 crianças zero dose. Se verificarem, portanto, a nível do país, nós temos três regiões que nós consideramos regiões geográficas. Temos a região norte, que são as primeiras três províncias que estão, portanto, mais para cima, onde temos mais cores vermelhas. Temos a região centro e a região sul. E a zona norte do país temos uma província que tem uma população ah, que representa mais de um terço da população total do país. E, por coincidência, portanto, são essas províncias que também temos maior número de crianças a zero dose. Então, tendo-se feito, portanto, a priorização, o país conseguiu mapear 74 distritos. Portanto, estes estavam dentre estes 74 distritos, aqueles com crianças, com mais de 5.000 crianças de zero dose. O segundo mapa mostra, de forma indireta, as crianças subimunizadas, porque aqui mostramos, portanto, a cobertura da vacina pentavalente, e nós notamos que, mais uma vez, as províncias que têm maior número de crianças zero dose têm uma cobertura abaixo de 80% para a vacina pentavalente. Portanto, vamos mostrar mais adiante, próximo slide. Em função do que foi o resultado da análise do país, que esta análise foi feita, portanto, com apoio de diferentes parceiros, houve, de facto, a necessidade de ajustar desde as estratégias que deveríamos ter para garantir a identificação dessas crianças. Vejam que na minha introdução disse que os nossos dados são dados agregados. Havia uma necessidade de se estabelecer uma estratégia de como localizar, do ponto de vista geográfico, essas crianças, onde que efetivamente estão essas crianças. Mas também tínhamos que ter em conta a estratégia de comunicação para a captação dessas crianças. Havia necessidade, em função disso, também afinar, portanto, os pacotes de formação e como também estabelecer, portanto, a parceria com diferentes parceiros que já apoiam, portanto, nessas províncias. Portanto, foi em volta dessas discussões que culminou-se com o desenho do plano de Moçambique para a recuperação das crianças de zero dose. E foi em função, portanto, do plano que nós advogamos junto à GAV e outros intervenientes, depois conseguimos ter o apoio para, portanto, avançar. Peço a passar o próximo slide. Uma das estratégias para que, de facto, nós, como país, tivéssemos a certeza de como é que nós poderíamos alocar as nossas equipas para podermos fazer a recuperação, tem a ver com o mapeamento. E como país, primeiro iniciamos com um piloto ao nível de um distrito da província de Nampula, que representa, portanto, a província com maior população a nível do país. Este piloto consistiu em verificar se, de facto, os instrumentos que nós temos ao nível dos centros de saúde seriam capazes de nos identificar onde que efetivamente estão localizadas essas crianças, em que comunidade estão, em que localidade estão ou em que, portanto, ponto de concentração estão. O que se percebeu com o piloto é que, primeiro, é que em alguns locais os livros de registro já não estavam disponíveis,
por causa de eventos extremos, como chuvas, ciclones. Portanto, com o tempo, alguns instrumentos foram se perdendo, mas também, por outro lado, tínhamos o fator, portanto, da degradação desses instrumentos físicos ao longo do tempo. Portanto, tínhamos alguma informação, mas que não nos daria a informação exata sobre quantas crianças efetivamente nós temos e como é que nós podemos, portanto, cruzar essa informação com o que temos no DHS2. Então, a estratégia que o país adotou foi realizar um mapeamento comunitário. Do ponto de vista da eficiência, o uso de instrumento digital, o país entendeu que seria a melhor estratégia, porque nós precisaríamos de não só ter a informação em tempo real, mas também poderíamos tirar as coordenadas geográficas e identificar essas crianças. Mas assumindo os desafios que o país tem em relação à cobertura da rede de comunicação, em relação também à cobertura da energia elétrica, em relação também à, à capacidade de uso de dispositivos, nós adotamos de forma complementar o uso de um instrumento manual também para poder ajudar a fazer a captação de crianças zero dose. Então, nós treinamos atores comunitários no uso do dispositivo e também no uso da captação, portanto, das coordenadas geográficas e também no conhecimento sobre as vacinas que são, portanto, administradas na rotina. E é importante aqui frisar que o conceito que nós usamos para a captação de crianças zero dose foi o conceito que, portanto, consta das recomendações dos guidelines da OMS, que é olhar para aquelas crianças que fizeram, portanto, o BCG e que não fizeram, portanto, não voltaram a fazer a primeira dose da vacina pentavalente, mas de forma genuína, a criança zero dose, de forma complementar, é aquela criança que não tomou qualquer, portanto, vacina. Então, esses foram os conceitos que nós, portanto, usamos durante a formação e foi em função, portanto, desta informação que desenhamos esses dois instrumentos, este manual e o eletrônico, e o mapeamento foi feito durante, portanto, 5 dias e ao longo da semana tivemos equipas que faziam monitoria das equipas durante o mapeamento. Peço para seguir. O que nós estamos aqui a mostrar, portanto, é um instrumento que complementa a componente manual, que é usada para a captação de crianças zero dose. Nós chamamos a ficha de contagem. Nós temos aqui, sinceras desculpas, é uma ficha que está em português. Na primeira coluna, nós temos as crianças que nunca vacinaram, portanto, nunca tomaram nenhuma vacina. E nós aqui desagregamos por cortes de nascimento. Portanto, crianças de 0 a 11 meses, crianças de 12 a 23 meses, crianças de 24 a 35 meses, 36 a 47, 48 a 59. O que representa, o que significa crianças de 0 a 11 meses? Se nós estamos neste ano, 2024, portanto, crianças de 0 a 11 meses representam, portanto, uma coorte deste ano. As crianças de 12 a 23 representam a coorte de 2023. As crianças de 24 a 35 representam a coorte de 22, perdão. Temos 36 a 47, 2020 e 48 a 59, portanto, são crianças de 2019.
Isto nós não conseguimos fazer na primeira ronda. Foi uma experiência que nós adquirimos a partir da primeira ronda, porque entendíamos nós que era a única forma de nós conseguirmos monitorar se de facto aquelas crianças que perderam a oportunidade em 2019, 2020, 21, 22, conseguimos ou não recuperar. Então foi desta forma que nós tivemos que nos ajustar na segunda e terceira ronda de vacinação. Peço para passar. Bem, o que é que nós conseguimos com o mapeamento comunitário? O que nós estamos a mostrar primeiro nesta tabela é o número total de crianças que foram mapeadas, isto durante a primeira ronda. Portanto, total foram cerca de 876.841 crianças. Destas, 30% é que representavam crianças de 0 dose. Portanto, as crianças de 0 dose estão os dois grupos, aquelas que nunca tinham vacinado e aquelas que só tinham feito BCG, não tinham feito a primeira dose da vacina pentavalente. Quando nós cruzamos, já no gráfico à direita, mostramos aqui o que é que nós temos no sistema de informação DHS2, de forma agregada, e cruzamos com o que temos mapeamento. Verifiquem que temos uma diferença, portanto, de quase um terço em relação àquilo que. Um terço não, é mais de 50% em relação àquilo que nós, portanto, temos no SISMA. Isto, de antemão, no início do processo de preparação da primeira ronda, colocou-nos várias questões, sobretudo a informação que nós encontramos no mapeamento. Como disse, nós treinamos os atores comunitários e claramente não tínhamos muita certeza se de facto o que nós temos aqui em termos de número de crianças zero dose representava aquilo que realmente existe ou estaria, portanto, relacionado com a capacidade que o ator comunitário tinha de identificar as crianças zero dose ao nível da comunidade. Portanto, esta foi uma dúvida que nós tivemos logo no início, portanto, após o mapeamento, mas também, por outro lado, o SISMA, por não nos permitir ter a informação de forma desagregada, não havia, portanto, muita possibilidade de fazer um cruzamento entre o que nós temos no mapeamento e aquilo que nós temos, portanto, no DHS2. Para todos os efeitos, nós como país assumimos que tínhamos informação, portanto, suficiente para avançar e nós tivemos que assumir, portanto, as crianças, por excesso, as crianças que temos, portanto, no DHS2 e que em função das rondas poderíamos, no fim, perceber o quão estávamos próximos, o quão os dados do mapeamento estavam próximos do que nós temos, portanto, no DHS2. Peço para passar. Então, como disse, nós tivemos que adotar, portanto, o dispositivo manual, perdão, a ferramenta manual como complementar, assumindo que, eventualmente, ao nível do campo, poderiam os atores comunitários ter desafios no uso do dispositivo eletrônico. O que nós percebemos que, de facto, o uso de dispositivo eletrônico ainda constitui um desafio, apesar
da qualidade da informação que esta ferramenta permitiu, portanto, oferecer e também permitiu melhor planificação, mas, no geral, o que nós conseguimos verificar é que ah, apenas 2,2% do volume de crianças mapeadas e que foi possível, tanto com o uso do dispositivo eletrônico, o que quer dizer que, maioritariamente, as províncias, ou seja, os atores comunitários acabaram optando por usar o dispositivo manual, que é a ficha de mapeamento manual. Peço para passar. E em termos de resultados, nós queremos começar primeiro por mostrar, portanto, aquilo que foi o gráfico em azul, representa o volume de crianças que foram, portanto, vacinadas em cada uma das rondas, portanto, desde a primeira ronda, a segunda e a terceira ronda. E destas, quantas é que de facto eram crianças zero dose? Quero aqui esclarecer que, diferente do mapeamento que nós usamos dos atores comunitários, durante o processo de vacinação, os técnicos de saúde devidamente capacitados e que faziam parte das equipas de vacinação. E esses técnicos, eles usavam o livro capta a idade da criança, o local de residência, o contacto da mãe, e mais do que isso, nós usamos um livro com separadores. Os separadores, eles trazem as diferentes comunidades de cada área de saúde. O que isso quer dizer? É que se eu tenho hoje, se me aparece uma criança no meu ponto de vacinação, eu registro, pergunto onde que a criança, primeiro pergunto onde que a criança, portanto, vive. E em função da comunidade faz o registro da criança e esta informação facilita durante o processo de brigadas móveis, porque as brigadas móveis são feitas por comunidades e dentro das comunidades nós temos os pontos de concentração. Então, este livro, porque já desagrega por comunidades, então permite a identificação e isto também facilitou nas rondas subsequentes. Quer dizer que, ao alocar uma equipa numa comunidade, tínhamos que ter em conta, portanto, o livro de registro que foi usado naquela comunidade. Verifiquem que na primeira ronda nós tivemos 251 mil crianças zero dose, como crianças vacinadas. E se recorda, o mapeamento mostrava que tínhamos encontrado ao nível da comunidade cerca de 262 mil crianças. O que quer dizer que só com a primeira ronda, se fosse para nos basearmos nos dados do mapeamento, estaríamos em mais de 80% de alcance de crianças de zero dose. Mas, como disse, como país, nós assumimos que havia uma necessidade de olharmos para o que o sistema de informação, portanto, permitia-nos visualizar. E, ao fim da primeira ronda, tivemos um grupo de crianças que completaram todas as vacinas. E estas crianças já não eram elegíveis para fazer o B-Catch-up. E penso que é um aspecto que não disse no início. O B-Catch-up, ele está a olhar, portanto, para crianças de 24 meses a 59 meses. Mas claramente, como país, nós, de forma a potenciar as nossas intervenções e também a recuperar, portanto, a rotina,
integramos também o grupo do PIR, que é de 0 a 23 meses. Então, como disse, bom, ao fim da primeira ronda tivemos que fazer ajustes para podermos estimar o grupo-alvo que iríamos prever para a segunda ronda. E claramente, para a segunda ronda, tínhamos que subtrair aquelas crianças que consideramos no fim da primeira ronda como crianças completamente vacinadas, que já não eram elegíveis. E em função, portanto, desta informação, conseguimos, portanto, estimar o grupo-alvo da segunda. Claramente que ah, ah, o que se mostra aqui é que da primeira para a segunda ronda, o número de crianças zero doses, portanto, diminuiu, o que de alguma forma deu-nos uma ideia clara de que a primeira ronda ela foi eficaz, porque nós, com o tempo, vejam também que a terceira ronda foi, portanto, o número foi reduzindo. Quer dizer, este cenário de redução do número de crianças zero dose, apesar de nós não termos claramente recuperado todas as crianças que o sistema de informação tanto nos mostra, ah, ah, mas a redução entre as rondas significa que entre a primeira e a segunda ronda, portanto, houve um esforço e que, portanto, com o tempo, de facto, como país, fomos conseguindo, portanto, captar assim de forma gradual, portanto, as crianças zero dose. E passo a mostrar no slide a seguir, em termos daquilo que é o alcance global, portanto, ao fim das três rondas. Mas antes, só para mostrar-vos também por províncias, como disse no início, portanto, a província de Nampula, que é essa terceira, que eu mostro aqui, representa a província com maior volume de crianças zero dose, que claramente também ela carrega consigo o maior grupo-alvo de vacinação, seguida da província da Zambésia, portanto, são as províncias, portanto, com maior volume de crianças. E estrategicamente, como país, nestas duas províncias, os critérios de priorização foram ponderados, tanto que tivemos que incluir todos os distritos das duas províncias por representarem, portanto, uma prioridade para o país. Mas, de uma forma geral, o que nós queremos mostrar como país é que, em termos de crianças, zero dose, desde a primeira até a última ronda, portanto, há uma tendência, portanto, decrescente. Peço para passar para o próximo slide. Próximo slide. Muito bem. Então, aqui nós mostramos nesta tabela o número de crianças que foram vacinadas, na segunda coluna. Na terceira coluna, portanto, é o grupo-alvo que nós temos no cisma, o DHS2. E o que isso representa em termos de cobertura? Portanto, de uma forma geral, nós conseguimos até a terceira ronda do Bicachap alcançar 69%, portanto, das crianças zero dose. Claramente que há províncias com maiores desafios em relação às outras, mas como país, não só ficamos satisfeitos, mas também porque entendemos que este processo estabeleceu uma cultura dentro da rotina e entendemos que o sistema que foi estabelecido durante as três rondas vai permitir fortalecer, portanto, a rotina, na medida em que nós temos os livros de registro com essas crianças e registradas, portanto, por comunidade, o que ainda é possível, portanto, garantir que essas crianças possam ser identificadas, mas não só as crianças, mas também fortalecer, portanto, as nossas visitas nessas comunidades onde temos maior número de crianças
zero dose. Peço para passar. Aqui é só para mostrar, portanto, por rondas. Verifique que na primeira ronda, como disse, foi mesmo uma ronda complexa. Nós não conseguimos aqui desagregar por corte de nascimento. Nós só tínhamos duas faixas etárias na primeira ronda, que é tanto a faixa etária de 0 a 23, 24 e 59 meses. É o que nós mostramos aqui. Mas, no geral, o que nós queremos também transmitir com este gráfico é que a corte de 2022 e 2023, portanto, representa o grupo-alvo da rotina, ou seja, a vacinação de rotina, representa o PIR. Quer dizer também que o Big Catch-up não só permitiu, portanto, recuperar as crianças maiores de 2 anos, mas também conseguimos, com o Big Catch-up, logo na primeira ronda, portanto, garantir que tivéssemos ganhos para a vacinação de rotina. Peço para passar. E claramente aqui ah, mostramos os dados da segunda e a terceira ronda. E, no geral, verifiquem que as, ah, as cortes mais próximas, ou mais recentes, 2021 e 2022, é que tem maior número de crianças, portanto, zero dose. Mas, no geral, o que é mais importante aqui mostrar é que ah, entre as diferentes cortes, portanto, houve uma melhoria, portanto, entre a ronda 2 e 3, portanto, isso mostra, quer dizer, reforça, portanto, o que disse anteriormente em termos sentiu durante a implementação de diferentes rondas. Peço para passar, por favor. E pronto, e aqui mostramos assim, de forma muito de forma global, qual foi a contribuição do Big Catch-up no PIR, neste caso, no grupo-alvo de 0 a 23 meses. Portanto, para a primeira ronda, portanto, tivemos uma contribuição, portanto, quer dizer, do total de crianças vacinadas, 48% eram crianças, portanto, do PIR, portanto, 0 a 23 meses. A segunda ronda, portanto, metade, assim como também a terceira ronda. Isso, de uma forma geral, é só para mostrar que a integração, portanto, na planificação do BICACHAP, a integração da avaliação de rotina na planificação do BICACHAP foi importante para nós como país e entendemos que foi um ganho, portanto, com essa estratégia. Peço para passar. Em termos de desafios, Moçambique, penso que não deve ser diferente dos outros países que também têm crianças zero dose. Tivemos os nossos desafios, eventualmente diferentes dos outros, mas o primeiro desafio, na verdade, está mesmo relacionado com o mapeamento comunitário que nós mostramos. E também dizer que na primeira ronda, nós recebemos os guidelines de monitoria e avaliação, portanto, já no início do processo da implementação do BICACHA primeira ronda, o que não permitiu, portanto, ah, fortalecer ah, a nossa estrutura de monitoria, mas claramente que a partir da segunda, terceira ronda, nós conseguimos, portanto, nos ajustar em função, portanto, das orientações. Moçambique tem desafios relacionados, portanto, ao acesso à internet. Existem locais, portanto, sem cobertura, mas temos lá centro de saúde.
e que, de alguma forma, durante a implementação, o reporte desta informação para que depois fosse agregada no sistema eletrônico, levava algum tempo por causa da limitação. Portanto, normalmente as equipas agregam os dados, depois procuram ter acesso, portanto, à internet para poderem comunicar-se e mandar. Então, durante o processo, nem sempre tínhamos os dados completos, mas só no fim da implementação é que tivemos, de facto, a completude, de 100%. Então, são desafios, contínuos, mas, portanto, são desafios que, de certa forma, quando se trata de um processo, de curta intervenção, curta duração, ah, tem algum impacto, porque a cada, balanço, a equipa de coordenação precisa tomar decisões em função dos dados que nós temos. Tivemos desafios relacionados, portanto, ao acesso a alguns pontos de concentração. Portanto, a imagem que conseguimos aqui mostrar, ilustra um pouco daquilo que é o desafio. Verifiquem que a viatura que estava a transportar a equipa de vacinação, teve que parar um pouco mais distante e depois as equipas tiveram que continuar, portanto, caminhando. Às vezes há desafios mais agravantes que esse, mas é um pouco daquilo que nós gostaríamos de partilhar. Mas apesar dos desafios que tivemos, acreditamos como país que conseguimos, portanto, trazer, algum ganho para a nossa população. Peço para passar. Em termos de lições, aprendidas, bem, a primeira lição, na verdade, tem a ver com a definição tanto, do grupo-alvo. Como disse, nós fizemos mapeamento, mas também tínhamos dados do, DHS2. Mas também o que nós percebemos é que, a definição do grupo-alvo, da segunda e terceira ronda, era um pouco mais complexa, porque, no meio das rondas tínhamos, crianças que, não só completaram a vacinação, mas também tínhamos outras crianças que, em termos de idade, portanto, já não tinham, portanto, não eram elegíveis. E o nosso sistema de monitoria não é capaz de nos informar isso, quantas crianças daquelas que foram vacinadas, na primeira ronda já estão acima de 5 anos, e que já não fazem parte, portanto, da segunda ronda, e assim por diante. Entendemos que, em função desta lição aprendida, há uma necessidade de nós, informatizarmos o nosso sistema de monitoria, desde, portanto, a comunidade até, portanto, ao nível, portanto, de análise a nível nacional. Portanto, são aspectos que nós entendemos como país que precisaremos de trabalhar como os próximos passos. E claramente que, há outros desafios relacionados, portanto, à implementação, da primeira ronda. Ah, Quando nós planificamos a primeira ronda, não tínhamos, ainda uma ideia clara sobre, ah, a dispersão das crianças zero dose. Deixe-me só explicar um pouco mais sobre isto. O sistema agregado, ele permite dizer que na área de saúde, X tem 20 crianças zero dose, mas entretanto essas crianças zero dose, elas não estão numa única comunidade, elas estão espalhadas. Portanto, a dispersão dessas crianças, acarreta, por um lado, mais recursos, mas também, por outro lado, quer dizer, recursos, quer recursos financeiros, recursos, humanos, meios de transporte, porque é preciso que as pessoas, portanto, desloquem-se para esses locais. Até porque não devemos deixar ninguém para trás. Portanto, essas lições, permitiram-nos, ah, melhorar, portanto, a nossa planificação na segunda e terceira ronda. Tivemos que ajustar, portanto, a meta diária de cada equipa para permitir que as equipas pudessem, garantir que, pudessem chegar, portanto, aos locais mais distantes. Então, são ajustes que também tivemos que, olhar para isto, é uma lição aprendida. Gostaríamos também de partilhar, portanto, essa experiência com os outros. Peço para passar.
Bem, em termos de próximos passos, ainda é um processo de verificação. Nós terminamos há menos de 2 semanas a terceira ronda do BICACHAP. Há ainda um processo de verificação das fontes, verificação da vacina gasta e fazer um cruzamento, portanto, ah, das diferentes fontes. Mas também é um processo de ah, captação de coordenadas geográficas para garantir a monitoria, portanto, dessas crianças zero dose e também permitir que, em função desta informação geoespacial, possa-se melhor planificar as brigadas móveis. Há também uma necessidade também de garantir que haja uma se estabelecer ou fortalecer a nossa base comunitária. Está em discussão, portanto, o uso do upscale, que é uma ferramenta, portanto, usada pelos atores comunitários, e entendemos que, portanto, ao estabelecermos esta capacidade ao nível da comunidade, ah, poderemos ter a visibilidade, portanto, das crianças zero dose em função, portanto, dos locais onde essas crianças residem. Portanto, são aspectos que, como país, estão em discussão e acreditamos que a vontade que nós temos de melhorar ah, mais e mais vai nos permitir, portanto, ter melhores resultados. Peço para passar. Bom, em termos de considerações finais, antes de eu passar a palavra para a minha colega Elisa, dizer que os dados claramente do mapeamento comunitário mostraram-nos que o número de crianças de zero dose estava muito abaixo daquilo que as estimativas globais e também o DHS2 mostra. Mas mais do que isso, o mais importante é dizer que nós, como país, de forma cumulativa, ao longo destas 3 rondas, nós conseguimos, portanto, alcançar cerca de 69%, o que é muito bom para nós. É verdade que ainda há um trabalho a ser feito para melhorar. Nós queremos alcançar 100% das crianças zero dose, portanto, há um trabalho adicional ainda a ser feito. E claramente também como país percebemos que há uma necessidade de nós realizarmos um estudo de base, portanto um mapeamento comunitário como deve ser, para que de facto tenhamos o real impacto das 3 rondas do BICACHAP. Portanto, são aspectos que nós gostaríamos de deixar como considerações finais e acreditamos que ah, os nossos parceiros que nos acompanham vão nos apoiar como país, portanto, a olhar para esses aspectos que nós aqui trazemos. Vou rapidamente passar a palavra à minha colega Elisa, só para terminar a apresentação com o componente da comunicação. Obrigado. Obrigada, doutor Brighton, e mais uma vez. Tá, tá. Sim, dizia obrigada, doutor Brighton. Muito obrigada, doutor Braga. Agora a doutora Elisa vai falar bem rápido, talvez só 5 minutinhos para nós podermos abrir para perguntas, mas eu quero Sim, agradecer ao senhor pela sua apresentação. Agora eu vou passar a palavra para a Elisa. Ela tem 5 minutos para falar. sim, muito obrigada mesmo. Primeiro, agradecer pela oportunidade que nos é dada para partilhar aquilo que é a experiência de Moçambique para o Bicachap. Ah, Em relação à componente demanda, criação de demanda, a experiência que nós temos entre estes três rondas, dizer que o país, antes de começar com as intervenções, fez-se um estudo, uma pesquisa quantitativa para uma pesquisa sobre o que estará por detrás, ou melhor, quais são as barreiras que estarão por detrás de crianças zero dose. E, entretanto, esta pesquisa consistiu em fazer em 4 províncias do país, se conseguirem
ver à minha direita, no canto superior, está aqui o mapa de Moçambique. Então, esta pesquisa foi feita em 4 províncias, 16 distritos e 31 postos administrativos. Aqui foram selecionados distritos com maior número de crianças de 0 a 12. E participaram desta pesquisa cuidadores a partir dos 16 anos e que tinham na sua posse o cartão de vacinação da criança. No total, foram entrevistadas 7.200 pessoas no total. Entretanto, esta pesquisa teve como achado, aqui podemos ver, temos aqui esta pesquisa, estamos a dizer uma pesquisa que foi uma pesquisa quantitativa a nível familiar, que mostrou como achados. Aqui temos determinante geográfico. Viu-se que os achados, encontrou-se que menor, quando a pessoa tem menor capacidade de educação, quer dizer, educação baixa, e um pai ainda jovem, quer dizer, este relaciona-se com a diminuição da probabilidade de vacinação. E olhando também em relação, pensando e sentindo, não é? Uma maior percepção de segurança da vacina. Quanto mais a população tem percepção, sabe que esta vacina é segura, aumenta aquilo que é a probabilidade de vacinação. Olhando também para os processos sociais. Aqui falamos um pouco em relação à percepção que os vizinhos têm em relação à influência. Então, os vizinhos e outros em relação à influência, isso aumenta a probabilidade de vacinar. Se uma vizinha tem uma nota positiva em relação à vacinação, isso faz com que os outros vizinhos aderam à vacinação. E também nas famílias com os pais que menos dedicam à saúde infantil, não é? Esses têm menos probabilidade de serem totalmente vacinadas. E temos também aquilo que é uma componente de dimensão do gênero. Temos aqui nas famílias onde as mulheres contribuem para uma renda familiar. Estamos a dizer uma mulher que tem uma renda familiar, esta é maior contribuidora na família, tem maior probabilidade das suas crianças serem totalmente vacinadas. Mas aquelas mulheres que são dependentes, que o poder de decisão está com os maridos, aqui o número é reduzido. E em relação aqui, temos aqui também aquilo que é questões práticas. Os cuidadores de crianças que receberam todas as vacinas agendadas numa consulta. Quer dizer, uma mãe que leva a sua criança para uma vacina, vamos dar exemplo de 4 meses, sabemos que vai fazer umas 5 vacinas ao mesmo tempo. Esta mãe, se vai para a unidade sanitária, encontra todas as vacinas disponíveis, há maior probabilidade desta criança esta mãe voltar para a vacinação. Eu falei de um estudo, sim. Podemos ir para o slide a seguir, já que só tenho 5 minutos. Aqui eu fiz um resumo do estudo que foi feito, um estudo de uma pesquisa quantitativa, mas aliado a isso, Moçambique também faz aquilo que são inquéritos rápidos, inquéritos à saída, inquéritos comunitários, estudos do REC, que também mostram alguma contribuição em relação à percepção das mães. Então, em relação ao inquérito, aqui mostra a percentagem de cuidadores quando foram à unidade sanitária, qual é a percentagem de mães, de cuidadores que receberam a informação sobre a vacina, que vacina que a sua criança está a receber. Se podem ver aqui onde pintado a verde, 62,7% cuidadores receberam esta informação que a criança está a receber a vacina X. Entretanto, ainda é uma preocupação para o país, temos aqui 37% de mães que não receberam informação de que vacina está sendo dada. Olhando ainda em relação àquilo que é eventos adversos, quanto mais a pessoa tem informação sobre os eventos
há diversos pós a vacinação, se esta mãe tem informação, aqui aumenta aquilo que é a probabilidade da mãe levar a criança para para a vacinação. Entretanto, eu trago este resumo para dizer que, na base deste inquérito, a saída, inquérito comunitário, a população já diz quais são como é que podemos melhorar aquilo que são atividades de vacinação. Como, por exemplo, eles dizem o seguinte: os pais, não é, têm informação de como melhorar o serviço de vacinação. Deve-se reduzir o tempo de espera, é a proposta. Reduzir o tempo de espera na unidade sanitária, haver disponibilidade de vacinas em todas as unidades sanitárias, melhorar aquilo que é a comunicação interpessoal e aumentar o número de profissionais de saúde. Podemos para outro slide a seguir. Sim, aqui trouxemos aquilo que é mais ou menos o objetivo geral no Big Catch-up, na comunicação. Estamos a dizer, o maior objetivo é assegurar que toda a população tenha informação adequada. E trouxemos aqui aquilo que são as abordagens de comunicação. Primeiro é a advocacia, depois temos aquilo que é a mobilização social e temos aquilo que é o material usado ou que foi usado durante ao Big Catch-up. Em relação à advocacia, o país tem feito encontros de advocacia com as estruturas governamentais, desde o nível mais alto até o nível mais baixo. Encontro com as lideranças comunitárias para uma capacitação rápida, informação básica de como eles devem passar a informação para a sua população. Encontros também de advocacia com as lideranças religiosas, porque eles, depois de ter essa informação, por sua vez, vão passar a informação nas igrejas, nas mesquitas. Então, esta é a nossa base. E também encontros de advocacia no engajamento com músicos locais, com jornalistas, porque um jornalista bem informado, este vai ser o maior aliado para divulgar aquilo que é a mensagem essencial. Em relação à mobilização social, na mobilização social, das comunidades através dos atores comunitários, usa-se duas componentes, que é a pré-campanha e durante. Quer dizer, a comunicação inicia muito antes e durante a própria a ronda é preciso passar-se essa informação. Então, durante a ronda, passa-se aquilo que são spots radiofônicos em língua local. Em Moçambique temos mais de 11 ou 12 línguas. Então, passa-se o spot radiofônico para a população saber desta atividade e, através também dos influenciadores, também digitais, passam esta informação. O material que foi usado são spots radiofônicos em língua local, guião do mobilizador, guião tem que estar, o mobilizador tinha um guião onde tinha toda a informação, cartazes, comunicado do púlpito para leitura nos seus cultos, não é? E também usou-se cartões de HPV, numa das rondas que nós fizemos uma integração, a vacinação de rotina com a vacina do cancro do colo do útero. Entretanto, eu aqui trago aquilo que é o foco dos materiais produzidos e qual é a relevância desta informação. O que é que nós temos nesta componente, nesta estratégia? Qual foi a informação-chave? Primeiro, é importante informar sobre as datas, quando é que, na verdade, vai se realizar o primeiro, o segundo e o terceiro. O BICACHAP, a data, e o local de vacinação. Isso é importante. Explicar quais são os benefícios das vacinas. Informar também os cuidadores sobre a importância de cumprir com o calendário de vacinação. Vimos que BICACHAP estamos a recuperar crianças até menores de 5 anos, mas, entretanto, aquilo que é a vacinação de rotina, nós chegamos até lá. Então, para criar uma sustentabilidade e não tornarmos a voltar para um quarto BICACHAP, tínhamos que passar esta informação. Também tranquilizar os pais quanto à segurança e à eficácia das vacinas. Explicar os efeitos adversos normais da vacina de uma forma tranquila, não é? Sem criar desconfiança.
E podemos passar para o segundo, acho que já estão a acabar os minutos que eu tinha. Podemos passar para o próximo slide. Sim, aqui apenas trago aqui um gráfico sobre monitoria independente de porta a porta que se fez nesta terceira ronda, mas especificamente para Cabo Delgado. Sabemos que Cabo Delgado fez a ronda Bicachap e, entretanto, teve também integração de outras vacinas, que foi a vacina de campanha de sarampo. Mas o que eu estou a trazer aqui, o resumo deste slide, que só queria mostrar aqui. Neste resultado, estamos a dizer que não tivemos nenhuma recusa. Não tivemos, aqui houve zero recusa, quer dizer, todas as mães ou todos os pais aceitaram levar as suas crianças a fazerem a vacinação. Se por acaso parecia uma e outra criança não vacinada, é porque esta criança, esta mãe estava na machamba ou outros a fazer. Então, aqui só queria mais ou menos dizer que, em relação à comunicação, a experiência que nós partilhamos. Acho que os 5 minutos já esgotaram. E, mais uma vez, muito obrigada pelo tempo que me foi dado de 5 minutos. Obrigada. É, Agradeço a equipe de Moçambique. Nós vemos que fizeram muito, são resultados muito encorajadores. Dá para ver que vocês conseguiram conduzir 3 rondas muito bem sucedidas, onde vocês aprenderam muito e ajustaram as coisas. Eu gostei muito da última apresentação sobre como identificar quais são alguns dos condutores para nós utilizarmos e não ter recusas. Parece que para nós é uma coisa que nós temos que falar mais sobre as questões do acesso, mas eu acho que agora, como nós começamos a olhar as perguntas, dado que nós estamos com as restrições de tempo, eu gostaria de pedir os parceiros dos países, da Unicef, do Gavi, se vocês puderem responder as perguntas, eu ia permitir que vocês viessem e falassem, mas dada a nossa dificuldade com o tempo, nós vamos terminar em 7 minutos, talvez nós possamos falar só sobre algumas perguntas principais que surgiram no chat. Uma das perguntas aqui é a definição de zero dose. Então, qual é a definição de zero dose? Qual a definição que está a ser criada pela equipa? Eu não sei quem gostaria de falar isso, Brighton, o Carlos, o Mário, mim, ou a doutora Elisa. Alguém gostaria de falar Posso, qual a definição? posso falar, Brighton, aqui? A definição que o país usou para crianças zero dose ah, é, é aquela que a Gavi, portanto, partilhou. Tanto é olhar para as crianças que eh, nunca foram, nunca tomaram nenhuma vacina, mas como o nosso sistema de monitoria não permite ter esta informação de forma regular, sem ter que fazer o mapeamento. Então, nós olhamos para o indicador que nós temos a nível do SISMA, que é verificar crianças que tomaram BCG, mas que não fizeram a primeira dose de pentavalente. Então, nós achamos a diferença entre, num período, vamos lá, corte 2020, quantas crianças tomaram BCG e depois ah, procuramos encontrar quantas crianças fizeram a primeira vacina de pentavalente e achamos a diferença. Então, a diferença entre BCG e pentavalente é o que nos dá, portanto, a estimativa de crianças de zero dose no nosso país. Obrigado. Obrigado. Isso foi muito ajudou bastante. Acho que está alinhado com a definição que foi colocado, que realmente são as crianças que não receberam a pentavalente como a primeira, as crianças que receberam a PCG também, mas nós temos colegas também da sede aqui que podem também fazer suas colocações. Nós temos outra pergunta. A lista que você colocou
Foi muito interessante ver que vocês separaram por idade as crianças, mas tem um local naquela lista, naquela ficha de contagem para falar a idade, o tempo, e essas fichas de contagem são as mesmas que vocês usavam nas unidades de saúde, Ok. quando nós tivemos essas questões? Obrigado, Sara. Esta lista que ainda bem que está aqui a apresentar é uma lista que nós tivemos que reproduzir no contexto do BICACHAP. O nosso instrumento de registro da rotina, ele não está desagregado desta forma, portanto, é apenas um livro de registro, onde tem um nome, a idade da criança e depois tem as vacinas que devem ser administradas. Assim, desagregado desta forma, permite que durante a implementação do BICACHAP tenhamos a desagregação de forma imediata, porque o vacinador, ao receber a criança, ele aplica as perguntas certas para saber se é uma criança subimunizada ou uma criança zero dose. E depois, se for uma criança zero dose, ele pinta uma bolinha, portanto, são bolinhas que estão aqui. E no fim, ele só conta as bolinhas e permite que no fim já saiba quantas crianças zero dose ele vacinou naquele dia. Tanto foi um instrumento complementar que ajudou-nos bastante durante a implementação do BICACHA. Obrigado. Muito obrigada. Acho que nós agradecemos muito que isso era uma coisa complementar às ferramentas já existentes e aos livros já existentes que são usados para vacinação. Outra pergunta que surge é no slide 32. Você mostrou que mais ou menos metade das crianças vacinadas tinham entre 0 a 23 meses. Então, o que aconteceu com as crianças que estão mais velhas que isso? Houve uma comunicação específica, algum link que foi feito para fazer o catch-up para crianças acima de 23 meses de idade? Então, de 23 a 59 meses. Ok, obrigado. Eu iria colocar essa pergunta à minha colega Elisa para responder, depois poderia complementar. Tem a ver com a estratégia de comunicação, mas na verdade não foi uma estratégia diferente, mas quero dar a minha colega para melhor responder. Obrigado. Sim, muito obrigada. A estratégia de comunicação que nós usamos é aquela que eu acabei dizendo, que foram encontros com as lideranças comunitárias. Sabemos que a vacinação de rotina, o grupo-alvo é menor de 2 anos. E, entretanto, intensificamos os encontros, incluindo as palestras. Se for a ver logo no início, mostrei uma imagem onde aparecem os mobilizadores de bicicleta com megafones a dizerem todas as crianças menores de 5 anos vão para a unidade sanitária. Entretanto, lá é onde o técnico fazia aquilo que é a triagem, se essa criança tinha vacina em dia ou não. Então, a estratégia foi essa de envolver a todos para podermos captar estas crianças todas. Obrigada. Obrigado. E talvez essa pergunta vá a todos os parceiros que nós temos no país. Existe um formato específico que foi planejado no que diz respeito a conduzir ou a fazer para fazer reuniões de avaliação? Depois que vocês fazem esses encontros, vocês se encontram como equipe com o ministro da Saúde para falar sobre a performance? Eu não sei se alguém poderia falar, alguém da equipe do país? Alguém gostaria de falar? Talvez o Carlos. Na verdade, nós tínhamos a preocupação com relação à avaliação. E nós tivemos, essa é uma coisa que nós estamos tendo uma discussão para implementar como atividade. Mas o acompanhamento do zero dose não é algo que é terminado, é algo que ainda está em andamento.
Então, essas crianças que não estão, que não chegaram, nós ainda temos esse processo que está a ocorrer, mas nós temos esse processo para conduzir a avaliação. E basicamente todas as dificuldades que nós temos, eu vou passar para o Dr. Brighton, ele vai. Ok, muito obrigada. E nós notamos que todas as atividades de catch-up, vocês conseguiram chegar no zero dose, mas também parece que vocês identificam novas crianças de zero dose. Então é encorajador ver o progresso que vocês fizeram, apesar dos desafios. Eu não sei se vocês querem falar sobre as comunidades de difícil acesso em Moçambique, especialmente as áreas, por exemplo, afetadas por conflitos, e como vocês estão conseguindo chegar a crianças nessas áreas. Alguém da equipe do país, dos parceiros? Alguém? Ou podemos passar a palavra para o Brighton se ninguém quiser falar nada? Talvez o Brighton, nós podemos passar a palavra ao senhor? Muito obrigado, Sara. Na verdade, eu estava mesmo à espera que o meu colega Arlindo Banzi, que está aqui na sala, também pudesse ajudar a responder, porque ele é uma peça-chave deste processo, porque está na área da prestação de serviços. Ah, então, não queria lhe tirar a oportunidade dele se expressar. Então, vou só insistir mais um pouco com ele para poder responder. E depois caso ele não possa responder, vou depois a responder. Então, Banzi? Sara, vou responder. Na verdade, o que está a colocar em um desafio contínuo, não só para o BCatchup, mas também para a rotina. Existem locais que, por causa da questão da insegurança, como referiu, houve uma movimentação da população. Isto notou-se por quase todos os distritos que são vizinhos de Cabo Delgado, que é a província crítica. Tanto muita população deslocou-se para Nampula e nesses locais, portanto, o grupo-alvo aumentou. Mesmo quando calculamos as coberturas da rotina, mostra claramente que há, o número de crianças vacinadas nos últimos 12 meses, portanto, aumentou bastante. Agora, durante a implementação, nós como país, primeiro pautamos sempre pela segurança e claramente que há alguns desafios que, apesar das várias estratégias, ainda não conseguimos ultrapassar. Portanto, há locais que não era possível visitar, mas claramente também ah, há locais que, com apoio, por exemplo, das forças de segurança, com apoio, portanto, de pessoas influentes, nós conseguimos, portanto, visitar. Mas nos locais onde realmente, por questões de segurança, não era possível entrar, portanto, não foi possível mesmo poder oferecer os serviços. Ah, o que nós temos fortalecido nesses locais, por causa da dispersão da população, são as brigadas móveis da rotina. Ah, e a província de Cabo Delgado, por causa dessa particularidade, tem, portanto, recebido o apoio, principalmente para a componente de transporte. Há bem pouco tempo houve alocação de motorizada para estabelecer também, portanto, para fortalecer essa componente portanto, de transporte para os locais onde a população está dispersa por causa de conflito. Obrigado. Muito bem, excelente, ajudou bastante a palestra. Nós reconhecemos alguns dos desafios que vocês têm como país também, e o motivo que nos reunimos hoje foi para aprender
da experiência de vocês, dado todo o trabalho e esforço que vocês desempenharam. Nós continuamos disponíveis para ajudar as equipes do país, especialmente depois de saber dos desafios, e encorajamos todos a compartilharem suas opiniões e feedbacks. Vocês podem falar para mim, para o Alex, para o Williams. O Alex também está aqui. E também nós vamos mandar uma pesquisa que vai ser compartilhada no chat agora, de forma que vocês possam dar também o seu feedback e os seus pensamentos mais amplamente nos Big Catch-ups que estão ocorrendo na nossa região, especialmente com o progresso que Moçambique teve até o momento. Agradeço muito ao Dr. Bright, ao Dr. Elisa e outros também, como o Dr. Carlos e outras pessoas que estão no nível do país, que realmente fizeram uma apresentação maravilhosa. Agradeço a Carolina, o Alex por facilitar essa sessão para nós e nós esperamos aprender mais com outros países. Acho que por agora nós vamos terminar, porque eu sei que algumas pessoas têm coisas a fazer. Foi uma sessão excelente. Quero desejar a todos uma boa noite e nos vemos em breve. Muito obrigada. Queres falar? Muito obrigada e até, até breve.